Graça e paz, povo de Deus, povo abençoado. Meu nome é Délcio e eu sou evangelista da Igreja Metodista Central de Belo Horizonte. Nós estamos iniciando agora o nosso momento de culto, de louvor e de adoração ao Senhor. Hoje, de uma maneira diferente, nós estamos online através da nossa página no Facebook, através do nosso Instagram e através do nosso canal no YouTube. Nós estamos atravessando um momento difícil no nosso país e com isso nós tivemos que suspender as nossas reuniões de celebração presenciais e estamos realizando os nossos cultos nas casas. E hoje nós estamos com uma grande alegria aqui de poder estar cultuando a Deus no nosso lar e poder estar levando uma mensagem de fé, de esperança e de amor para você. Eu queria dizer para você, já no início desse encontro nosso, e convidar você de uma vez para que você permaneça conosco durante a próxima meia hora. Nós vamos ter alguns momentos de louvor, de adoração, vamos ter uma ministração da palavra também de Deus para o seu coração. E eu peço ao Espírito Santo do Senhor que encha o seu coração essa noite de alegria, de paz e de amor e principalmente de fé e de segurança. E aquela paz que só o Senhor Jesus pode nos dar. Eu quero dizer para você, já no início dessa reunião, desse culto, que aqui na nossa casa, aí onde você está na sua casa, aqui e aí é um lugar sagrado do Senhor. Aonde está o povo de Deus, ali é um lugar sagrado. O que torna um lugar sagrado não são as construções, as paredes, os utensílios, os móveis. Mas o que torna um lugar sagrado é a presença de um filho de Deus, é a presença de uma filha de Deus, é a presença de alguém que tem o Espírito Santo do Senhor habitando dentro da nossa vida. E onde essas pessoas estão, a palavra de Deus declara que ali o Senhor está no meio deles. Onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, eu estou no meio deles. Então eu queria convidar você para chamar os seus filhos, chamar a sua esposa, sentarem, assistirem e participarem dessa meia hora de culto conosco, de louvor e de adoração, de ministração da palavra também, para que você possa ser edificado e nos edificar também com as suas orações e o seu clamor em favor de nossa vida, do povo de Deus em geral. Essa noite é uma noite especial porque nós estamos na presença do Senhor. Nós estamos orando aqui e é mesmo que nós estivéssemos orando na igreja. Nós vamos louvar aqui e é mesmo que nós estivéssemos louvando na igreja. Nós vamos adorar o Senhor aqui e é como se nós estivéssemos na igreja, porque, como eu disse, a igreja somos nós, não é um prédio, não é uma edificação. Mas a igreja sou eu e você quando nos reunimos para louvar e adorar o Senhor. A Bíblia chega mesmo a declarar que o Senhor não habita em templos construídos por mãos humanas, mas o verdadeiro templo do Senhor é o nosso coração. E eu creio que Deus está aí no seu coração essa hora, Deus está aqui no meu coração essa hora, e por isso nós temos a liberdade de adorar o Senhor com a mesma importância e com o mesmo grau de santidade e de unção, como se nós estivéssemos no nosso templo. Aliás, eu estou lembrando aqui agora daquele encontro de Jesus com aquela mulher samaritana, quando ela, percebendo que Jesus era um profeta, ela pergunta para Jesus aonde que eles deveriam adorar, se lá naquele monte onde eles estavam, que era o Monte Gerizim, ou se era no Monte Sião, lá em Jerusalém. E Jesus responde para aquela mulher que chegaria um tempo que eles não adorariam ali naquele Monte Gerizim e nem no Monte de Sião, em Jerusalém, mas que Deus procurava adoradores que o adorassem em espírito e em verdade. E é nesse propósito, nesse sentido, como filhos de Deus, que nós declaramos que esse lugar onde eu estou, esse lugar onde você está, é um lugar sagrado do Senhor. Nós estamos numa atitude de prudência, numa atitude de bom senso, e o bom senso não exclui a fé. Nós temos fé, temos a certeza que Deus está sobre o controle de toda essa situação, de tudo que está acontecendo, está sobre a batuta e a direção de Deus. E Deus tem um propósito para todas as coisas. A Bíblia declara que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu amo a Deus, eu sei que você ama a Deus, sua família ama a Deus. Então há um propósito em tudo isso e algumas coisas que talvez Deus esteja querendo nos ensinar com toda essa
dificuldade, com todos esses problemas que eu e você temos vivido. E eu tenho certeza que, apesar de toda a circunstância desfavorável, eu tenho certeza que a nossa fé continua inabalável no Senhor. E nós cremos no poder e da soberania de Deus sobre toda essa situação. Eu queria te convidar para nós louvarmos juntos ao Senhor. Tem um hino que parece que virou um hino assim muito desejado de ser cantado pelas pessoas nessa hora. E eu queria convidar você a cantar junto comigo. Os recursos aqui musicais são precários, mas se você canta comigo, aí eu fico mais à vontade e você também talvez não vai escutar tanto desafio, né? Mas vamos louvar o Senhor com esse cântico que tem sido um hino de adoração das pessoas que têm passado por momentos de dificuldade, por momentos de luta e provação nessa hora. Porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Não existe temor na minha alma, não existe temor na sua alma. Porque Ele vive. Temor não há. Porque Ele vive. Canta comigo e a sua família. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou, Deus enviou seu Filho amado para salvar e perdoar, na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Canta com alegria no seu coração, canta! Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Glória a Deus, aleluia. Você pode dar um glória a Deus aí na sua casa onde você está? Você pode adorar a Deus nessa hora e dizer: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por eu poder estar na minha casa com liberdade de te louvar, de te adorar e poder também receber a tua palavra no meu coração. Hoje eu quero trazer uma breve meditação para você, que é uma palavra de esperança, é uma palavra de fé, é uma palavra de amor para o seu coração. Nós estamos vivendo momentos atualmente de muita insegurança no coração de muitas pessoas, de muita incerteza, de muita dúvida, e alguns chegam mesmo até ao desespero. Mas eu quero trazer uma palavra de conforto para você, uma palavra de fé, uma palavra de poder para você, para que você possa passar por esses momentos que nós temos vivido, que têm sido difíceis para todos nós. Mas Jesus já tinha previsto sobre isso quando disse que no mundo a gente passaria por aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo. E eu quero trazer uma palavra de bom ânimo para o seu coração essa noite. Eu estou com a minha Bíblia aqui, e hoje à tarde eu estava meditando no livro de Números, no capítulo 13 e 14 do livro de Números.
E eu vi algumas coisas aqui que eu queria muito compartilhar com você. E a palavra de Deus diz assim, quando logo depois que o povo de Israel havia deixado o Egito, já havia sido liberto do Egito como escravos, eles estavam caminhando pelo deserto já, e aquela viagem ali do Egito até Canaã era uma viagem para durar 30, 40 dias no máximo. E o povo caminhava no deserto, e quando eles chegaram próximos da cidade de Canaã, o Senhor disse a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu dei aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarás um homem, sendo ele o príncipe entre eles. Enviou Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles 12 homens eram cabeças das suas tribos. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, e deram-lhe conta de toda a congregação de tudo que eles tinham visto na terra e do fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente é uma terra que mana leite e que mana mel. E o fruto da terra é um fruto bom, mas o povo que habita naquela terra é um povo poderoso. As cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os gigantes. Os amalequitas habitam na terra do Negueb. Os heteus, amorreus e jebuseus habitam nas montanhas. E os cananeus habitam ao pé do mar e às margens do rio Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque o Senhor nos deu essa terra, e nós prevaleceremos contra esse povo. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra esse povo, porque esse povo é forte demais para nós. E diante dos filhos de Israel, inflamaram toda a terra, dizendo: a terra pelo qual passamos é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Porém vimos ali gigantes, os filhos de Anak, e eram aos nossos próprios olhos. Somos como os gafanhotos aos olhos deles, e assim também éramos nós aos seus olhos. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou naquela noite. Todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão e toda a congregação, dizendo: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo no deserto, porque o Senhor nos traz a essa terra para cairmos na espada, e as nossas mulheres e as nossas crianças serem presas. Não seria melhor que voltássemos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos e um capitão entre nós, para que nós possamos voltar para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os espias que haviam ido na terra, rasgaram as suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, e nos dará a terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes ao Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os comeremos e devoraremos. Retirou-se deles o amparo do Senhor. O Senhor é conosco, não os temais. Aleluia, glória a Deus pela sua palavra. Feche seus olhos aí onde você está, com a sua família. Você que está nos assistindo pelas redes sociais da nossa igreja, pelo nosso canal do YouTube. Você que está vendo pela nossa página no Facebook, pelo Instagram. Feche seus olhos agora, eu queria orar com você. Senhor, nós estamos aqui diante da tua palavra. Nós pedimos, Deus, que o teu Espírito Santo nos abençoe nessa hora. Que a tua palavra não volte vazia, Deus, mas ela cumpra o propósito para o qual ela foi enviada para nós essa noite. Nós te louvamos, Espírito Santo, por estar conosco aqui nesse lugar, por estar em cada casa, de cada família, Deus, que está assistindo esse culto nessa hora. E o Senhor é o que nós temos de mais importante na nossa vida, é o que torna esse lugar sagrado, é o que torna a casa de cada um sagrada, Senhor, é a tua presença e a tua unção no nosso meio. Então, em nome de Jesus, nós abençoamos cada pessoa que está nos assistindo e pedimos que essa palavra seja completada no coração de cada um, através da ação e o poder do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Queridos, tem uma coisa que me chama a atenção aqui nesse texto da palavra de Deus que nós lemos. Quando o povo de Israel deixou o Egito, libertado pelo poder da mão de Deus, pelas pragas que o Senhor havia lançado sobre o Egito, eles saíram dali para fazer uma jornada de próximo de 30 a 40 dias, eram quase 2 milhões de pessoas que deixaram o Egito naquela época. E quando eles chegam perto ali da cidade de Canaã, a terra prometida que o Senhor havia dado para eles, Deus orienta Moisés que envie 12 espias para espiar a terra, para verificar a terra, fazer uma inspeção na terra, olhar as suas edificações, olhar os seus muros, a sua fortaleza, o seu povo, olhar os frutos daquela terra. E durante 40 dias, Moisés selecionou aqueles espias, eles eram príncipes das suas tribos, e Moisés enviou aquele povo para a terra de Canaã para inspecionar toda aquela terra. E quando eles voltaram de lá, 40 dias depois, eles trouxeram um relatório para Moisés e para Arão. E me chama muita atenção assim, a diferença entre o relatório de 2 daqueles espias, que eram Josué e Calebe, e os outros 10 espias, que também eram príncipes das suas tribos, mas que tiveram uma visão completamente diferente da visão de Josué e de Calebe. E eu fico me perguntando assim, se eu perguntasse para você que está nos assistindo hoje à noite, e a pergunta eu já fiz para mim várias vezes, qual era o nome daqueles 12 espias que foram verificar a terra de Canaã? Com certeza você saberia me dizer apenas 2, não é isso? Josué e Calebe. Como eu também só sei o nome desses 2. Por que nós só lembramos de Josué e Calebe? E não lembramos dos outros 10 que também foram espiar a terra? Eles também eram príncipes, eles eram líderes das suas tribos. Mas por que nós só lembramos de Josué e Calebe? Porque Josué e Calebe eram homens de fé. Josué e Calebe eram homens de visão. Josué e Calebe eram homens que enxergavam à frente do seu tempo. E acima de tudo eram homens que confiavam no poder e na soberania de Deus. Enquanto aqueles outros 10 espias, nos seus relatórios, hora nenhuma eles citam o nome de Deus, hora nenhuma eles citam a presença de Deus, o poder de Deus, todos os milagres que Deus havia feito na presença deles, naquelas pragas, tirando aqueles homens do Egito. Mas não, só Josué e Calebe relatam o poder, a soberania, a graça de Deus. E que se Deus estivesse com eles, e eles não fossem rebeldes ao Senhor, o Senhor daria aquela terra que mana leite e que mana mel a eles. Onde estava a diferença para termos relatórios tão distintos assim? O relatório de 10 homens era completamente diferente do relatório daqueles outros 2, de Josué e Calebe. E eu pergunto para você nessa noite, como uma reflexão para nós, onde estava a diferença? Eles eram príncipes das tribos de Judá e de Israel, eles eram os mais importantes no meio do povo de Deus, eles haviam saído do Egito debaixo dos milagres de Deus e da mão poderosa de Deus, todos 12. Eles viram a mesma terra, eles viram as mesmas pessoas habitando naquela terra, eles viram os mesmos frutos da terra. Então por quê? Por que relatórios tão diferentes? Onde estava realmente a verdadeira diferença? A diferença não estava na terra, não estava nos gigantes que habitavam lá, a diferença estava no coração de cada um deles. Josué e Calebe eram homens que tinham o coração firmado nas promessas de Deus, que criam no poder de Deus, que diante de toda a dificuldade de conquistar aquela terra, de toda a dificuldade de atravessar o Rio Jordão e chegar na terra prometida e lutar contra aqueles homens e conquistar a terra, diante dessa dificuldade toda, eles criam que Deus estava no controle da situação e que Deus era soberano sobre todas essas situações. Enquanto aqueles outros espias viam as ameaças, Josué e Calebe viam as oportunidades. E o que Deus requer de cada um de nós hoje no nosso tempo, um tempo de luta, de tribulação, um tempo de dificuldade, é que a gente aprenda a transformar as nossas ameaças em oportunidades para a nossa vida. Que a gente não viva só pelo que os nossos olhos estão vendo, mas a gente viva pelo que o nosso coração crê. Crê na palavra de Deus, nessa palavra que declara que o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Que Deus é o socorro presente nos nossos momentos de angústia e de tribulação. Josué e Calebe criam nisso,
Por isso eles diziam, nós podemos devorar aqueles homens como nós comemos o pão toda manhã, o maná que Deus manda para nós. Mas aqueles outros espias olhavam as ameaças. Eles são gigantes, a terra é fortificada, existem muitas edificações, nós não vamos dar conta, nós somos como gafanhotos aos olhos daqueles gigantes filhos de Anak e descendentes de Anak. Eu quero trazer uma palavra para você essa noite. Nós podemos estar enfrentando dificuldades no nosso país, o mundo pode estar enfrentando dificuldades de uma maneira geral, de uma maneira sistêmica, mas eu quero dizer uma coisa para você. Diante das lutas e das provações e dificuldades, é que nós revelamos quem verdadeiramente nós somos. Alguém já disse que as tribulações da vida revelam o que nós temos de melhor e o que nós temos de pior na nossa vida. Aqueles 10 espias, eles não conseguiam enxergar a grandeza, a soberania e o poder de Deus diante daquela situação e diante de uma promessa que Deus já havia feito para eles. Enquanto Josué e Caleb se firmaram na palavra de Deus, se firmaram nas experiências com Deus, se firmaram na grandiosidade do poder de Deus, quando Deus lançou as pragas, quando Deus abriu o mar vermelho, quando eles passaram a pé enxuto, eles estavam firmados nessa força e soberania de Deus e no controle de Deus sobre todas as situações. Olha, não quero estender muito, mas eu quero dizer uma coisa muito importante para você que eu aprendi com a minha história de vida. Muitas vezes, eu e você não podemos escolher as situações da vida que vêm sobre nós, mas como nós vamos reagir a elas, sempre é uma decisão nossa. Aqueles espias optaram por reagir de uma maneira covarde, de uma maneira medrosa, de uma maneira de retroceder, começaram a ter saudades do Egito. Para que Moisés e Arão, que nos trouxe aqui nesse deserto, para nós morrermos na espada, nossas mulheres e filhas serem aprisionadas? Por que nós não ficamos lá no Egito? Vamos levantar aqui alguns capitães e vamos deixar Moisés e Arão de lado e vamos voltar para o Egito. Na realidade, eles haviam saído do Egito, mas o Egito não havia saído de dentro deles. Enquanto Josué e Caleb haviam experimentado o poder de Deus nas suas vidas através dos milagres de Deus. E agora eles conseguiam olhar para as situações mais difíceis, olhar para aqueles gigantes, aqueles homens que se agigantavam diante deles para conquistar aquela terra. Mas crer que maior era aquele que estava com eles, que é Deus, do que aqueles gigantes filhos de Anak. Eu quero trazer uma palavra de fé para você essa noite, uma palavra de esperança, uma palavra de fortaleza, uma palavra de amor para o seu coração. Nós estamos vivendo situações difíceis, mas eu quero convidar você nesse período para fortalecer a sua fé, para nós nos unirmos como igreja de Deus, nos edificarmos mutuamente através da oração, da palavra, crendo que Deus está no controle de todas essas situações. Não há uma situação sequer na sua vida e na minha vida que Deus não possa lidar com ela. Deus nunca vai nos levar a um lugar onde Ele não possa nos sustentar. E se eu e você hoje estamos nas nossas casas, nós precisamos transformar toda a ameaça exterior que está lá fora e nos reclusarmos dentro da nossa casa num momento de oportunidade para a nossa vida. Quando nós não podemos nos aglutinar, nos aglomerar, mas nós podemos colocar o nosso joelho no chão, ir para o nosso lugar secreto e clamar a Deus e pedir a bênção, o livramento de Deus sobre o nosso povo, sobre a nossa terra, sobre a nossa nação, sobre os povos de todo o mundo. Então é uma oportunidade que Deus está nos dando de nos ajoelharmos e clamarmos a Deus por segurança, por libertação desse vírus que ronda o nosso país, que assola as populações. Se nós não podemos nos abraçar, nós não podemos mais nos tocar como um símbolo da nossa afetividade, mas nós podemos orar pelas pessoas, abençoar a vida das pessoas. Nós podemos aproveitar esse momento para fazermos os nossos cultos domésticos, edificar a nossa casa, edificar a nossa vida, a nossa família. Talvez Deus tenha permitido toda essa situação porque Ele queira mudar algumas coisas em nós. Nós temos corrido muito. Nós temos andado muitas vezes atrás de coisas vãs desse mundo, esquecendo aquelas coisas que são mais essenciais. E essa crise tem servido para nos mostrar que nós realmente não somos nada, que o nosso orgulho, toda a nossa vaidade não representa nada,
diante de um problema como esse que nós temos enfrentado, que nós todos somos iguais, que precisamos mais valorizar as pessoas, o nosso ambiente, a nossa família, passar mais tempo com a esposa, com o esposo, com os nossos filhos, orar por eles, abençoar a vida deles, ensinar para eles o caminho. Também é um tempo de termos a nossa intimidade com o Senhor, o nosso lugar secreto mais cultivado, mais incentivado, com mais presença na nossa individualidade com Deus, já que nós não podemos nos aglomerar com outras pessoas. Então eu quero deixar essa palavra para você, para que você creia que Deus está no controle de toda essa situação. Para que você não desespere em seu coração, para que você não comece a agasalhar no seu coração temor, terror. Muitas pessoas têm espalhado o terror, né? Tem sempre aqueles que são anarquistas, né? Gostam de espalhar um monte de mentiras na internet, são alarmistas. Mas Deus está nos dizendo: tenha bom ânimo, tenha bom fé, eu estou com você todos os dias e eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos. E que o Senhor possa te abençoar essa noite. Que Deus possa tirar do seu coração toda a tristeza, se há alguma tristeza no seu coração, toda a mágoa, toda a angústia, todo o medo, porque o amor lança fora todo o medo. E quando nós amamos a Deus, nós não precisamos temer. O Salmo 91 é cheio de promessas para nós numa hora dessa. E aí fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Deus Onipotente. Que nenhuma praga chegará à sua tenda. Que o Senhor dará ordem aos seus anjos para te guardar em todos os seus caminhos. Então creia nessa palavra, tome posse da palavra de Deus sobre a sua vida. Ore a palavra de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família. Creia que Deus é soberano sobre todas as coisas e não dorme aquele que te guarda, aquele que te protege, aquele que cuida da sua vida. Não seja como aqueles 10 espias que eram pessimistas, alarmistas, e por causa deles, uma caminhada que poderia durar 30, 40 dias, durou 40 anos. 40 anos. E nenhum deles, Deus permitiu que entrasse na terra prometida, a não ser Josué e Caleb. Homens de visão, homens de fé, homens de esperança, homens que olhavam para os obstáculos não como motivo para voltar para trás para o Egito, mas que olhavam para os obstáculos como um desafio à sua fé. E eu quero pedir a Deus que você seja desafiado na sua fé nesses momentos que nós estamos vivendo. Que a sua fé seja provada e que ela seja uma fé vencedora, como foi a fé de Josué, como foi a fé de Caleb. E muitos anos depois, Caleb já com 85 anos, chega perto de Josué e pede, depois de entrarem na terra prometida, e pede a Josué que dê a ele o Monte Hebron, que é a terra que ele avistou quando foi espiar a terra prometida a mando de Moisés. Deus tem bênçãos para a sua vida. Deus tem propósitos maravilhosos para a sua vida. Não é esse vírus que vai destruir todos os planos de Deus para as nossas vidas. Os planos de Deus são maiores que os nossos. E os pensamentos de Deus são muito acima dos nossos. Então creia, querido. Creia no seu coração. Guarde a sua fé fortalecida no Senhor. Creia na soberania de Deus, no poder de Deus, no controle de Deus sobre toda essa situação. E acima disso também, além de colocar toda a sua fé e esperança no Senhor, dobre o seu joelho no chão e coloque a sua casa, a sua família, a sua igreja, as pessoas. Pense nas pessoas que estão atravessando um momento difícil nessa hora, as pessoas que cuidam da área de saúde, que estão nos hospitais, arriscando as suas vidas para salvar outras vidas. Ore por eles. Pense naqueles que são moradores em situação de rua, que não tem para onde ir numa hora dessa. Ore, clame pela vida deles. Clame pela sua igreja, clame pelos seus pastores, clame pela sua família, pelos seus líderes. Mas confie no Senhor. Guarde no seu coração que o Senhor tem o controle sobre as nossas vidas. A nossa vida, a minha vida, a sua vida, a vida da sua família, ela não é definida por um vírus que está circulando aí fora. Mas ela é definida pelo Senhor. Os meus dias e os seus dias, todos eles estão escritos no livro da vida. E nenhum deles vai se perder. E nosso fim vai chegar quando Deus permitir, quando for o tempo de Deus e o kairos de Deus para a nossa vida. Creia nisso. Creia que o Senhor está no controle da sua vida. E descanse no Senhor. Receba aí no seu coração a paz que o mundo não pode te dar, mas que só Jesus pode colocar no seu coração. Como Ele mesmo disse para mim e para você, terminando, deixe-vos a paz. A minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração.
credes em Deus, crede também em mim, diz Jesus para mim e para você essa noite. Eu quero terminar fazendo uma oração nessa hora. Eu queria te convidar a colocar a mão sobre o seu coração. Convidar sua família, sua esposa, seus filhos, seus parentes que possam, porventura, estar com você nessa hora e na sua casa. Quero fazer uma oração em favor da sua vida, da sua casa, da sua família. E eu creio que Deus ouve as nossas orações. Não é porque nós não estamos num templo construído por mãos humanas que Deus não esteja conosco. A gente tem a mania de querer sacralizar os nossos ambientes físicos. Mas a verdadeira santidade, a verdadeira adoração, a verdadeira possibilidade de poder adorar o Senhor está aqui no nosso coração, onde eu estou e onde você estiver. Aí na sua casa agora, e aqui na minha casa, o Senhor está presente. Eu creio que Deus está aqui, eu creio que há uma legião de anjos aí na sua casa, guardando as portas, as janelas da sua casa, que o Senhor acampou anjos aí no seu lar, como Ele acampou aqui na minha casa. E eu fico tranquilo e descanso na presença do Senhor. Louvado seja Deus por isso. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente nas nossas tribulações. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, eu quero fazer uma oração por você nessa hora. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar por esse tempo aqui na tua presença, queremos te louvar pela alegria de pertencer ao Senhor, de um dia ter entregue as nossas vidas para o Senhor, e saber que a partir daquele momento é o Senhor que cuida de nós, é o Senhor que toma conta de nós, é o Senhor que guarda as nossas vidas. Eu quero, Senhor, em nome de Jesus, abençoar cada pessoa que está nos ouvindo essa noite, seja na sua casa, seja no seu trabalho, onde estiver, no hospital, aqueles que estão trabalhando para salvar vidas, ó Deus, nós queremos colocá-los nas tuas mãos nessa hora. Que haja uma proteção sobre a vida deles, sobre o corpo deles, ó Deus. Blinda essas pessoas, Deus, com o teu Espírito Santo, com o poder do teu Espírito, Pai, para que nenhum mal chegue a eles. Que eles não sejam afetados, ó Deus, por essa epidemia que está aí nos assolando, Senhor Jesus. Eu quero clamar também, Senhor, por aquelas pessoas em situação de rua, que essa hora, Deus, tem dificuldades, não tem para onde ir, não tem como se alimentar, Pai, em nome de Jesus, não deixe faltar nada para eles, ó Pai. Eu peço que o Senhor guarde a vida deles, guarde o coração deles, Senhor, guarde, Senhor, de toda contaminação por vírus, ó Deus, que o Senhor possa estar com eles, e aqueles que estão nas suas casas, que o Senhor deu a oportunidade de ter as suas casas, as suas famílias, ó Deus. Nós queremos clamar agora, em nome de Jesus, que nenhuma praga chegue na nossa casa, que nenhuma peste chegue na nossa tenda, que o Senhor nos livre da peste que voa de dia, da peste que voa de noite, que o Senhor dê ordem aos teus anjos para nos guardar e nos fortalecer e nos guiar em todos os nossos caminhos, Senhor. Nós somos teus filhos, entregamos nossa vida para o Senhor. Então, Senhor, faça a tua vontade na nossa vida. Cobre-nos com o teu amor, com a tua fé, com a tua esperança, que essa palavra, Deus, tenha trazido fé e esperança para o coração de cada pessoa que está ouvindo, Senhor, porque a tua palavra declara que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, que a nossa fé possa estar crescendo essa noite, Deus, a nossa confiança no Senhor possa estar crescendo, e assim como fizeram Josué e Caleb, que nós possamos declarar essa noite, o Senhor é conosco, e mal nenhum nos acontecerá, e nós vamos desmanchar toda essa maldição, todo esse vírus que está andando aí. O Senhor vai usar a medicina, o Senhor vai usar os médicos, os hospitais, os cientistas, ó Deus, e vai trazer livramento para a nossa terra, para o nosso país, para todos os países, ó Deus, e vai guardar o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, a nossa igreja é o nosso coração, Senhor. Nós somos a igreja, e a tua igreja não está na defesa, Senhor. Nós estamos por um tempo, por bom senso e recomendação do governo, nós estamos nas nossas casas. Mas assim que passar essa crise, nós vamos voltar para a rua, pregar a tua palavra, pregar o teu evangelho, declarar o teu amor por cada um de nós. Eu sei que o Senhor bate a porta do nosso coração, Senhor, e que nós possamos abrir a porta do nosso coração essa noite, entregar as nossas vidas ao cuidado e ao controle do Senhor. É o que nós te pedimos, te oramos e agradecemos, em nome de Jesus. E que a bênção do Deus Pai, Criador de todas as coisas, pelo poder da sua palavra, que a bênção do Senhor Jesus Cristo, que entregou aquela sua vida naquela cruz em nosso lugar, e que a bênção consoladora do Espírito Santo console e conforte o nosso coração nessa hora, e encha o nosso coração de fé e de certeza, que as nossas vidas estão entregues na mão do Senhor. É o que nós pedimos e abençoamos o teu povo em nome de Jesus.
Que a paz do Senhor esteja com você, hoje e sempre, no nome do Senhor. Deus te abençoe.